Viver é ser um eterno aprendiz. E no Expressão de hoje vamos aprender um pouco mais conversando com a psiquiatra e escritora Sofia Bauer. Vamos falar sobre o lançamento do livro O Segredo das Fadas, A Vida em Comum de Rose. Então, Sofia, a gente agradece a você por receber o nosso programa aqui em sua clínica para falar sobre esse livro e também sobre sua atuação profissional. Ok, vai ser um prazer enorme contar um pouquinho só do Segredo das Fadas. Vamos contar tudo não, né? Deixar um pouco em segredo. Isso mesmo. Então, você é psiquiatra e hipnoterapeuta. Como que a sua atuação profissional exerce influência em seu estilo de escrita? Ah, sim, isso é importante. Esse é o meu primeiro romance. Na verdade, eu sempre escrevi livros técnicos sobre psiquiatria, transtorno do pânico, depressão ou sobre hipnose. Mas no dia a dia, na clínica, fui me tornando uma contadora de casos na medida que eu fazia as hipnoses. E isso me inspirou em montar uma história, um romance com um esqueleto baseado numa protagonista especial, uma fada, a Rose. Vocês vão ter o prazer de conhecer. Mas então quer dizer que a sua forma de colocar livros românticos, ao invés de técnicos, é uma forma então de apresentar-se, de aproximar-se do público desses assuntos? Exatamente. A gente, quando está saindo de férias, quando nós saímos de férias, gostamos de levar um livro gostoso para ler, para encher o nosso dia a dia. Então, eu pensei em criar uma nova linhagem de livros no romance em que eu pudesse comunicar coisas boas da psiquiatria, da terapia, que a pessoa aprendesse sem ser autoajuda, que na história revelasse, através da história, coisas que pudessem ajudar as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você vai ler um romance, você vai estar aprendendo alguma coisa a mais. E neste livro a gente pode perceber, então, junto com essa condensação de ideias, vários problemas, vários dilemas que surgem na vida. E qual que foi a dificuldade, então, sair de um livro técnico para um romance e apresentar esses temas e, ao mesmo tempo, construir uma boa história? Olha, eu acho que a dificuldade é de ser sempre um eterno aprendiz. Esse é o meu primeiro romance, espero que as pessoas adorem, estou torcendo para vocês gostarem, depois vocês me contem, por favor, para eu aprimorar um pouco mais. Então, a dificuldade seria partir para um romance contando uma história, mas, por outro lado, o que me motivou foi o contar histórias dentro do meu consultório e ver que eu tenho maior facilidade para fazê-lo, e as pessoas vão se encantando. E nessa história em particular, que é uma ficção, mas é romântica, é um romance, a protagonista é uma fada, as pessoas vão ficando curiosas, porque na verdade eu vou deixando em suspense o que é a próxima prova que ela vai passar. Meu Deus, qual será a próxima prova? É um livro adulto, não tem nada de infantil nele. Apesar do título, né, que remete apesar do título de criança, mas no final da história, no final do livro, nós todos vamos entender. Eu lá sei se fadas existem, mas o que eu sei dizer é que nós todos somos padrinhos e madrinhas o tempo todo de uma boa ação. E que essa moça, a protagonista, ela vai estar fazendo boas ações o tempo inteiro, apesar de ter uma vida sofridíssima. Outros livros você usa uma personagem, uma fada, para poder compor as histórias. Tem as fadinhas do cérebro, anjos e fadas. Por que esse interesse por esse personagem pelas fadas? Ah, isso é muito interessante. Eu trabalho com psiquiatria e com hipnose, então aqui no consultório vem vários dilemas, tipo fobia de elevador, fobia de avião, pânico, depressão e etc. E uma vez curando uma garotinha que tinha medo de avião e de elevador, e ela conseguiu, afinal de contas, descer de elevador. Nós estamos num prédio. Superou esse medo. Superou o medo, e ela chegou na outra sessão, me trouxe umas fadinhas que eu tenho até atrás de mim aqui, bonitinhas, cor-de-rosa, e me disse: eu acho que você é uma fada, você não é, não? E eu disse: eu sou, mas fica em segredo entre nós. Né? Então, daí surgiu eu escrever um CD para crianças com medo, onde a protagonista do CD é uma fada que vai curá-las. Depois me deu essa ideia quando eu tive outras crianças que faziam terapia, que precisavam de medicação para a depressão e elas não queriam tomar. Então eu explicava que o problema no cérebro é que a fadinha do bem, que faz a gente pensar positivo, que faz a gente ter motivação, coitada, ela se acabou.
E ela se chama Fada Cor-de-Rosa. Rosa por quê? Porque ela dá alegria, ela é alegre, ela pensa positivo, ela está desmontada. Então nós precisamos do mago químico que vai dar uma química muito maravilhosa e que se você tomar essa pílula, a fadinha volta. Né? E aí o milagre acontece. Então foi o outro CD que é das Fadas Cor-de-Rosa. Um personagem, então, que por si só passa essa mensagem que você quer mesmo transmitir às pessoas, Exatamente. Né? O livro não é bem isso. O livro tem drama, tem o sofrimento da fada na vida real. A realidade mesmo que mostra. Exatamente. É uma história bonita de uma mulher que passa por muitas dificuldades na vida, muitas perdas, mas o que surpreende é a forma como ela reage a tantos problemas. Ela não reage de uma forma como a gente fica só chorando, parado, estagnado, não. Aquilo acende uma brasa nela e ela vai praticar o bem. Então, é um livro motivador nesse sentido. Interessante até que fala no livro que quando ela tem algum problema, ela olha para a beleza, para a natureza, né? Exatamente. E a partir daí que surge uma luz para ela seguir em frente. Isso mesmo, você lê esse livro. Isso acontece na vida real, você acha? Você recomenda as pessoas a fazerem isso? Eu recomendo todos os dias, durante 12 horas por dia, a cada cliente que eu tenho, a brincar e a praticar o jogo do contente, a olhar o lado belo da vida. Porque nós podemos ter duas vertentes. Você tem um problema e você se aprofunda nele e reage ao problema chorando, sofrendo, ó Deus, ó vida. Ou você fala, olha, eu tenho problema, não tem jeito, eu tenho que transcender esse problema e é proativo. Quando você fabrica a luz, ou seja, você vence um obstáculo, você fica tão feliz, é igual quando a gente passa por uma prova e vence aquela prova. A hora que você vence a prova, se torna mais forte, né? Você fica muito mais forte, com muito mais luz. Então você só tem dois caminhos para viver essa vida. Ou um ou outro, eu prefiro o caminho do bem, então é isso que eu estou passando a mensagem no livro. Legal mesmo. E o livro, você falou que tem inspiração em casos, acompanha casos mesmo, situações que vive no seu cotidiano. Mas a gente não tem como a gente não deixar de tentar relacionar isso um pouco à sua vida, porque é uma médica que vive uma tripla jornada, enfrentando os problemas com os pacientes, tratando os pacientes, e ao mesmo tempo tem que ver o lado bom da vida. Qual que é a relação dessa história com a sua própria vida? Todo escritor, ele procura buscar um tema para poder falar. Né? Então, quando a gente escreve um romance, ou até mesmo uma ficção, e se você for lá na Bela Adormecida, quantas mulheres são belas adormecidas, né? Que elas demoram para crescer, para despertar, para acordar, que elas podem ter um príncipe encantado. Então, eu tentei basear esse romance, o esqueleto realmente, eu peguei um pouquinho da minha história, e em cima da minha história, claro, gente, eu recheei de muitas outras coisas, o livro é uma ficção, mas sim, baseado no que eu já vivi e que posso passar para os outros, claro que muito mais recheado que minha vida própria é. Né? Então, realmente me baseei numa história para montar uma nova história. Né? E para que as pessoas pudessem dali partir para a imaginação delas e a história delas que possam ter a ver. As mulheres de tripla jornada, as pessoas que passam por muitos sofrimentos, que elas possam ter uma compreensão melhor da vida. Uma outra coisa que a gente pode observar também são elementos meio que divinos. O próprio mundo das fadas, que remete muito ao paraíso, né? Que muitos questionam, daqui para onde iremos? As pessoas que acreditam que têm fé acreditam que vamos para o paraíso. E tem também os seres divinos, as fadas com luz e tudo. A gente quer saber se há qual a relação que há entre a sua obra e alguma conotação religiosa. É uma boa pergunta. Se eu for pensar numa conotação religiosa, eu diria que mais próximo do que a Cabala nos fala. A Cabala é um livro muito antigo que mostra que nós éramos um todo com Deus e nos partimos para vir para a escuridão exatamente para podermos fazer luz. E nesse sentido de fazer luz, quanto mais você consegue ser proativo, ou seja, passar nas provas, mais luz você faz, mais você se eleva em direção a Deus novamente. Eu quero crer que isso exista, que nós estamos aqui de passagem, transcendendo. Então, eu não sei, né? Vim para essa vida viver apenas essa vida. Essa é a minha prova, a sua prova, a nossa prova. A gente não sabe o que é o depois. Mas quando a gente tem uma esperança que alguma coisa boa possa surgir do que nós fazemos, melhor nós vivemos. E aí, para minha pessoa, para o meu eu costumo pensar de dois jeitos. Eu só tenho duas saídas. Ou não tem mais nenhuma vida, é a lei de Darwin, nasci, cresci, vou morrer. Do evolucionismo, né? Exatamente. Ou eu vou evoluir transcendendo para voltar a ser luz. Se eu for viver só essa vida, melhor eu viver o melhor possível. Dignamente, cumprindo os 10 mandamentos, sendo uma pessoa do bem, porque eu vou ser feliz, eu vou ficar em paz
com tudo que eu faço. Então, vou viver bem. Se tiver outra vida, se eu estiver cumprindo o que eu pensei para a primeira opção, que é a vida é finita, eu já estou melhorando para me tornar um ser melhor. Então, o que eu vou querer fazer de novo com os mesmos problemas? De jeito nenhum. Então, vamos em frente, vamos mudar a nossa própria vida. E essa é a fala minha do dia a dia aqui no consultório, com os meus pacientes, um pouco da fala que eu estou dizendo aí no livro, em uma ou outra passagem. Então, Sofia, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. O Expressão de hoje vai para um breve intervalo. Voltamos já.